mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores. Olá, o meu nome é Tiago Serralbo Almeida e sejam bem-vindos ao podcast Viagens ao Património, um podcast de dinamização e divulgação do património cultural. Se queres estar a par de todas as informações do podcast, segue-me no Facebook e no Instagram, os links estão na descrição. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma viagem e hoje vamos falar sobre o jogo da malha. O jogo da malha é só um de vários jogos tradicionais que existem em território português e são um belo exemplo do património imaterial. Infelizmente, a tradição de jogar o jogo da malha tem vindo a perder-se, especialmente com o crescente desenvolvimento dos videojogos no século XXI. Por essa razão, nesta viagem, resolvi trazer este jogo, que é um jogo, no fundo, caracterizado por divertir gerações de crianças e adultos. Em termos da gênese do jogo da malha, o jogo tem raízes no Império Romano, sendo praticado ou tendo sido praticado pelos soldados nas horas vagas, atirando ferraduras de cavalos a um objeto imóvel. Atualmente, o jogo que se manteve mais fiel ao jogo original, ao jogo praticado no Império Romano, foi o jogo da malha nos Estados Unidos da América, que se intitula como Horseshoe Pitching ou Horseshoe Game. Entretanto, o jogo foi sendo propagado pelo Ocidente e depois pelas ex-colónias. Em Portugal, o jogo apresenta várias denominações, variando de norte a sul do país. Algumas dessas denominações são, à parte da malha, o malhão, o fito, o chiquilho ou palito. Apesar de apresentar várias denominações, o jogo em Portugal tem um elemento em comum, ou seja, está associado ao mundo rural, de modo a entreter miúdos e graúdos nas horas vagas ou em dias de folga. Mas mais do que um jogo, o jogo da malha trata-se de uma manifestação cultural ligada à etnografia e à história local e regional do nosso país. Aliás, em alguns países, como por exemplo o Brasil, jogar à malha é considerado um desporto existindo confederações e associações culturais e desportivas que ajudam a manter a tradição. Curiosamente, o jogo da malha foi trazido até ao Brasil por imigrantes portugueses, desde o século XIX, ou seja, durante o reinado de Dom Pedro IV de Portugal, o primeiro imperador do Brasil. Agora falando um pouco então sobre as características e as regras do jogo da malha, é um jogo de duplas, ou seja, devem ser formadas no mínimo duas equipas. Em termos de materiais necessários, são necessários dois pisos, ou seja, dois pinos de metal de forma cilíndrica e duas malhas, que são no fundo duas pedras achatadas. Mas fica a pergunta, no fundo, como é que se joga o jogo da malha? Então, colocam-se dois pisos a 18 metros de distância, num terreno em terra batida. Depois, cada jogador lança as suas malhas, as suas pedras achatadas, de forma alternada. Quando todos os jogadores tiverem terminado de lançar as malhas, verifica-se a pontuação de cada equipa na rodada. Na região do Minho, o jogo é praticado de forma um bocadinho diferente, com os pisos dentro de um círculo de cerca de 1,5 m. Ou seja, as malhas que aterrarem fora do círculo não contam como pontuação. Para determinar o fim do jogo, uma das equipas deve alcançar os 30 pontos, sendo que a malha mais próxima do piso equivale a 3 pontos e a malha que tomba ao piso equivale a 6 pontos. Para além da convivência com familiares e amigos, existem aptidões que este jogo trabalha muito bem, nomeadamente a força, a destreza, a pontaria e a coordenação ocular e visual. Dito isto, fica a questão: será possível preservar este jogo no futuro? Bom, apesar de ser difícil obter respostas para esta questão, é importante ensinar e elucidar as gerações vindouras para a preservação do património cultural da época dos seus avós e dos seus pais, não obstante o jogo da malha e outros jogos tradicionais. Uma das possibilidades é a de inclusão do jogo da malha e de outros jogos no programa curricular da disciplina de Educação Física, pelo menos no primeiro ciclo de escolaridade. Para além disso, deve promover-se e mesmo apoiar financeiramente investigações de âmbito etnográfico, incidindo particularmente em práticas lúdicas, que ao longo dos tempos se foram tornando cada vez mais, também elas, práticas de cariz cultural, como é o caso do jogo da malha. Para terminar, deixo-vos com a entrevista a um jogador da malha. Natural de Louredo, Santa Maria da Feira, com 53 anos, temos o Sr. Jorge Silva, que desde sempre joga a malha. Bom, antes de mais, obrigado. Tenho aqui algumas perguntas sobre o jogo da malha. A primeira pergunta que tenho é: há quanto tempo joga à malha? Mais ou menos.
sei lá, para 30. Há 30 anos. Há quantos? Que isto já começa desde quando uma pessoa anda na escola. Sim. Junta-se com outros. A gente ia dar uma volteta assim e juntava-se com outros mais velhos e aprendia com outros mais velhos. Pronto. E quem é que o ensinou a jogar? Não é, a gente não tem nome, porque a gente, por exemplo, encontrava-se as malhas entre amigos, Sim. combinam uns com os outros e tal, e formam que isso é um passatempo. Sim, para passar o tempo nos tempos livres, aproveitar. Ao fim do trabalho, um sábado, assim, a malta juntava-se e fazia disso um desporto, mas um desporto passar tempo. Pronto. Passar tempo livre. E há pessoas que até levam aquilo mais a sério. Sei, mas isso é normalmente aqui na nossa zona não vai muito a sério. Leva mais para um desporto, para um ocupar o tempo, em vez de estar num atasco ou num café ou assim, está-se ali, que é Sim. até um bom tempo de passar. Outra pergunta que tenho para si é se ainda costuma jogar à malha. Não se tem, às vezes não tem jogado porque é assim, o ocupado tempo é pouco, o tempo livre tem sido pouco, mas está sempre aquela coisa da vontade de jogar à malha, que eu até tinha um jogo de malhas ali no corredor da casa, à espera que apareça um ou outro para a gente passar um bocado de tempo. Mas se jogar, costuma jogar com quem? Ou com quem é que prefere É jogar? como ganha parecer, a gente até nós próprios ensinamos a quem não sabe. Há gerações mais novas, Exato. não estão habituados a jogar. E a gente põe a treinar um bocadinho para isso também não se perder, Pois, o objetivo é esse. para não acabar o jogo das malhas. E outros jogos também Sim. que vão-se perdendo. Tinha-me dito então que é importante ensinar as gerações mais novas. Acha que o jogo, a tradição de se jogar à malha se está a perder? Acho que depois que veio essa coisa de telemóveis e assim a malta, e como há o jogo das malhas há outros jogos, mas o jogo das malhas, o telemóvel cá para mim ocupou muito o espaço da coisa, que isso é mesmo quando a gente não tinha que fazer ou assim, eu até nem tivesse que fazer. A gente punha uma pedreira cá, uma pedreira aqui e já fazia parte das malhas. Agora não. Esta malta, esta novita, pronto, depois que apareceu o telemóvel, parece que não tem gosto de brincar com isso. Há tantos alguns nem sabem o que é. Sim, e não estão habituados a brincar ao ar livre. E se a gente não incentivar, Pronto. chega um ponto que por eles vai acabar. Para uma cidade nova. Que não é de admirar. Não, Se ninguém os incentivar, eles também não chegam lá. exato. Mas como é que acha que os podemos incentivar? Como é que se pode incentivar essa geração mais nova? Incentivar também não é assim fácil. Acho eu que não é assim fácil. Porque a gente também não tem grande confiança com muitos. A gente, tudo depende, por exemplo. Se a gente conhecer o vizinho ou assim, a malta hoje em dia também fecha-se mais em casa, parece que não se convive. Para a gente poder apanhar os jogadores. Agora convive-se mais nas redes sociais, na internet. Isso é muito mais difícil. Para terminar, tenho só uma última questão. Acha que é uma boa ideia, por exemplo, ensinar a jogar estes jogos tradicionais, como o jogo da malha, na escola? Por exemplo, na disciplina de Educação Física, ensinar as crianças mais novas? Acho que isso é um jogo até bonito. E é um jogo que puxa muita assistência. Porque puxa muita assistência e aquilo convive mais porque assim, são 4 jogadores, tem que ser 4 jogadores. É 2 de cada lado, são 2 a 2, e quanto mais tiver, melhor, mais convivem. Mas aquilo é um jogo pacífico, aquilo é para a gente estressar, aquilo é bonito. Até faz ginástica aos braços, ao cérebro, mas aquilo é um jogo divertido. Faz bem a tudo. É divertido ao mesmo tempo a Faz jogar. bem ao cérebro, faz bem a tudo, porque alivia.
Só a genética que a gente faz ao braço que é espetacular. É um jogo muito simples de fazer. Que é, começando a jogar, e a malta começa-se a incentivar a ver e caraças, e eu acho aquilo bonito. E eu acho que até não era fraca a ideia também pôr nas escolas a coisa daquilo. Pronto, Com respeito. Cada jogo, todos os jogos têm que ser só respeito. claro, e tem as suas regras, Exatamente. convém cumprir. E sabe como é que é? Aquilo mas tem que se ter um bocadinho de gosto. Mas ganha-se. Começando a jogar, ganha-se gosto, acho eu. Sim, o jogo existe por alguma razão. Se era divertido, pode ser divertido ainda hoje. E a malta, começando a jogar, e, começa-se a ganhar gosto. Se não começar, Nada feito. mas também se começar a meter isso nas escolas e assim, eu acho que é uma boa ideia. Obrigado pela sua opinião. Terá que agradecer, eu estou sempre às ordens.